Venezuela afirma que detuvo a um grupo de presuntos mercenários com informação de CIA, que, segundo a cúpula chavista, planejavam um ataque inventado do Caribe para justificar uma agressão contra o país. Estados Unidos pediu a Vladimir Putin que termine a guerra na Ucrânia, em vez de lançar testes com novos mísseis. No mesmo tempo, Trump surpreendeu ao anunciar seu apoio a J.D. Vance e Marco Rubio como fórmula presidencial para 2028. Rússia afirma haver provado um míssil nuclear impossível de deter e evitar qualquer defesa mundial. Te convidamos a conhecer os riscos e o que está em jogo. Não te perdas nosso informe especial. O huracão Melissa alcançou a categoria máxima e avança com grande poder pelo Caribe. As autoridades ordenam buscar refúgio imediatamente em Jamaica e outras ilhas ante o impacto iminente. O líder chavista Nicolás Maduro afirmou ter capturado um grupo de presuntos mercenários com informação da CIA, segura que planejavam um ataque de falsa bandeira desde águas cercanas a Trinidad e Tobago, ou até mesmo desde território venezuelano, com o fim de justificar uma agressão militar contra a Venezuela. A denúncia ocorreu após a chegada do destrutor estadunidense USS Gravely a Trinidad e Tobago, maniobra que Caracas qualificou como uma provocação militar. A denúncia ocorreu após a chegada do destrutor estadunidense USS Gravely a Trinidad e Tobago, maniobra que Caracas qualificou como uma provocação militar. As autoridades venezuelanas asseguram que esses exercícios se realizam sob a coordenação do Comando Sul dos Estados Unidos. Formam parte de um intento de Washington por gerar um incidente que escale as tensões na região. O governo de Trinidad e Tobago respondeu que as atividades militares buscam combater o crime transnacional e reforçar a cooperação em segurança, enquanto Caracas insiste que sua força armada se mantenha alerta e pronta para defender a soberania nacional. Um buque de guerra estadunidense chegou no domingo a Trinidad e Tobago, no Caribe, no meio das crescentes tensões entre Estados Unidos e Venezuela. O USS Gravely, um lança-mísseis da Armada dos Estados Unidos, chegou a Porto, Espanha, onde permanecerá até o dia 30 de outubro, realizando exercícios militares com o exército trinitense. Além disso, espera-se o levantamento do porta-aviões Gerald R. Ford, o maior do mundo, como parte do reforço militar na região. Esse desfile é parte de uma estratégia mais ampla de Washington, que desde agosto intensificou sua presença militar no Caribe, com o objetivo declarado de combater o narcotráfico. Desde setembro, Estados Unidos lançou uma série de ataques aéreos contra embarcações sospechosas de transportar drogas. Nicolás Maduro qualificou as manobras de Washington como uma provocação e um intento de criar uma nova guerra. Por sua parte, a primeira-ministra de Trinidad e Tobago, Kavla Persad Bissessar, expressou seu firme apoio à estratégia de Trump, o que causou tensões com Caracas. Desde maio, Persad Bissessar ha adotado uma postura dura contra a imigração e o crime vinculado à Venezuela. No que vai deste mês, os bombardeios da Armada dos Estados Unidos deixaram ao menos 43 mortos, incluindo 2 cidadãos trinitários, segundo fontes locais. As autoridades de Trinidad e Tobago não confirmaram esses fatos. Desde seu exílio em Madrid, o opositor venezuelano Leopoldo López denunciou que o líder chavista Nicolás Maduro quer tirar da sua nacionalidade. O líder também assegurou que, segundo a Constituição, não podem tirar da nacionalidade de alguém nascido no país, e adicionou que quem deveria perdê-la é Maduro, a quem acusa de ter nascido na Colômbia. O regime apresentou uma solicitude ante o Tribunal Supremo de Justiça para deixá-lo sem identidade venezuelana, apesar de ter nascido em Caracas. López assegurou que se trata de uma nova perseguição política. O motivo: haver apoiado publicamente a presença militar dos Estados Unidos no Caribe, que busca frenar o narcotráfico que, segundo Washington,
opera desde Venezuela e está dirigido por o chamado Cártel de los Soles, que a Casa Blanca liga diretamente com Maduro. Exiliado na Espanha, López lembrou que já foi preso por criticar o governo em 2014 e afirmou que seguirá apoiando uma transição democrática liderada por Edmundo González e Maria Corina Machado. Um firme chamado desde Washington adverte a Moscou. Donald Trump lançou uma mensagem direto a Vladimir Putin. Deveria terminar a guerra na Ucrânia, em vez de provar mísseis nucleares. A advertência chega justo depois de que a Rússia anunciou a prova sucessiva do míssil de cruzeiro nuclear Burevestnik, capaz, segundo Moscou, de recorrer até 14 mil quilômetros. Trump questionou a necessidade desse tipo de ensaios quando Estados Unidos já opera um submarino nuclear frente às costas russas. Por sua parte, o porta-voz do Kremlin respondeu que a Rússia segue seus próprios interesses nacionais e que a prova não deveria intensificar as relações com os Estados Unidos. Além disso, o presidente estadunidense, Donald Trump, declarou que gostaria de aspirar a um terceiro mandato na Casa Blanca, embora admitiu que a Constituição, mediante a Emenda 22, o proíbe. Ao mesmo tempo, Donald Trump apoiou a ideia de que seu vice-presidente, J.D. Pence, e o secretário de Estado, Marco Rubio, formem uma fórmula presidencial para as eleições de 2028, qualificando a dupla como imparável. Trump descartou aspirar à vice-presidência em 2028 para superar a limitação constitucional. A Emenda 22 estipula que nenhuma pessoa pode ser eleita presidente mais de 2 vezes, o que torna inviável uma candidatura direta de Donald Trump para 2032, sem mudanças constitucionais. O Kremlin qualificou este lunes como sucessiva à prova final de seu novo cruzeiro míssil Burevestnik, de propulsão nuclear. O próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin, assegurou que as provas decisivas concluíram positivamente. Neste vídeo, contamos tudo o que precisamos saber sobre esta nova arma do arsenal russo, que ganhou o nome do pequeno Chernobyl voador. Falamos das provas do cruzeiro míssil de propulsão nuclear Burevestnik, de alcance ilimitado. Sei, tenho informes de nossas indústrias e também conheço as avaliações do Ministério de Defesa. É uma criação única que ninguém mais no mundo tem. O Burevestnik é um cruzeiro-míssil russo com propulsão nuclear, já que incorpora um mini-reactor a bordo. Seu conceito é merodear a baixa altitude durante horas ou até mesmo dias e atacar de direções inesperadas, procurando saturar ou eludir os sistemas de defesa antimísseis. Este inédito míssil tem um alcance estimado entre 14 mil e 20 mil quilômetros e alcança velocidade subsônica. As características táticas e técnicas do Burevestnik permitem, em geral, seu uso com precisão garantida contra objetivos altamente protegidos a qualquer distância. Além disso, durante o voo do míssil, se completaram todas as manobras verticais e horizontais requeridas, demonstrando assim sua alta capacidade para eludir os sistemas antimísseis e de defesa aérea. A indústria de defesa russa começou a desenvolver este cruzeiro-míssil de propulsão nuclear e alcance intercontinental, capaz de penetrar qualquer sistema de defesa baseado em interceptores, em dezembro de 2001. Depois de que os Estados Unidos abandonaram o Tratado de Mísseis Antibalísticos de 1972. O nome Burevestnik provém do Petrel ou Painho das Tormentas, uma nave marinha que, segundo algumas crenças, presagia as tempestades. O nome foi escolhido por meio de uma votação aberta no site web do Ministério da Defesa russa e significa Ave da Tormenta, não Patera. Segundo Putin e o Ministério da Defesa russa, as dimensões do míssil são comparáveis às das do cruzeiro-míssil KH-101, mas seu alcance operativo declarado é muito maior. Recebeu o apelo do pequeno cruzeiro-míssil por sua propulsão nuclear, que o permite manter o empurro durante períodos prolongados. Na essência, o apelo busca destacar que,
Além de ser um míssil letal, sua tecnologia poderia gerar contaminação nuclear, interna ou colateral, e que um uso ou prova falhada poderia provocar um desastre radiológico em movimento. A Rússia apresenta o Burebesnik como um sistema capaz de evadir qualquer defesa antimísseis atual ou futura, graças a seu voo prolongado, rutas imprevisíveis e capacidade de atacar desde ângulos não convencionais. De fato, estaria desenhado para enganar até a cúpula dourada que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, busca desenvolver no seu país. O próprio Trump qualificou como inapropriado este ensaio do míssil russo e instou a Putin a finalizar a guerra e reduzir as tensões com o Ocidente. Como se sabe, esta foi a primeira demonstração séria de poder nuclear do Kremlin desde que Trump retornou ao poder em fevereiro. No meio das crescentes tensões entre os dois países, os caminhos para o diálogo e a paz parecem cada vez mais distantes. Após a ampla vitória da liberdade avançada nas eleições legislativas da Argentina, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, felicitou publicamente a Javier Milei, disse que o povo argentino justificou a confiança que Washington colocou nele e destacou que o mandatário libertário está fazendo um trabalho excelente. Milei respondeu agradecendo o apoio e o qualificando como um grande amigo da Argentina. Além disso, afirmou que os dois países nunca deveriam deixar de ser aliados e que os unem na defesa da liberdade e da chamada batalha cultural. O triunfo eleitoral representa um impulso político clave para Milei, que ha reforçado sua aliança com os Estados Unidos em temas de economia, segurança e geopolítica. Nas últimas semanas, ambos governos avançaram em acordos comerciais de investimentos, incluindo um possível aumento de exportações de carne para o mercado estadunidense. Washington considera a Argentina um sócio estratégico na região, especialmente por sua postura frente a Israel, China e Venezuela. Com este resultado, Trump consolida seu respaldo ao governo argentino e ao rumo econômico que impulsa Milei. Na capital Malásia, Lula aproveitou para insistir na necessidade de que Estados Unidos elimine os arancelos dos 50% sobre os produtos brasileiros. Segundo o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, a pressão foi clara. O presidente brasileiro também pediu a Trump suspender a aplicação da Lei Magnitsky, que sanciona indivíduos vinculados com violações de direitos humanos, incluindo ao juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Este magistrado esteve involucrado na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sou otimista sobre a possibilidade de avançar nos esforços para manter uma boa relação entre Estados Unidos e Brasil. Mas a jornada de Trump não só se centra no Brasil. Em paralelo à sua visita, o presidente estadunidense conseguiu copatrocinar um histórico acordo de alto fogo entre Tailândia e Camboja, colocando fim a meses de tensões fronteiriças. Hoje, o primeiro-ministro e eu firmamos um importante acordo comercial entre Estados Unidos e Malásia e juntos participamos na firma de um histórico acordo de paz, que põe fim às hostilidades entre Camboja e Tailândia. O chamamos de Acordo de Paz de Kuala Lumpur. Enquanto isso, em Kuala Lumpur, os negociadores comerciais dos Estados Unidos e China concluíram 2 dias de conversas com um tono positivo. No próximo domingo, Trump se reunirá com o presidente chinês Xi Jinping, em um ato de desativar a guerra comercial. A jornada de Trump continua com paradas em Tóquio e Coreia do Sul, onde se espera uma histórica reunião com o líder norcoreano Kim Jong-un, a primeira desde 2019. O Acordo de Paz de Kuala Lumpur, que foi criado para vigilar o alto fogo em Gaza e ajudar a que a assistência humanitária chegue de forma mais rápida e segura à população. Este centro está localizado em Kiryat Gat, uma cidade israelense muito perto da Franja de Gaza. Foi inaugurado no dia 17 de outubro e já tem pessoal estadunidense e israelense, além de apoio de outros países aliados.
Não é uma base para lançar ataques, mas um lugar onde se tomam decisões e se planifica a chegada de ajuda e segurança ao redor de Gaza. O objetivo principal é evitar novos enfrentamentos, organizar a entrada de alimentos, medicinas e combustível, e preparar uma possível participação de forças internacionais que possam apoiar a estabilidade do território. No entanto, a criação deste centro também gerou dúvidas e preocupações entre analistas e organizações humanitárias. Muitos se perguntam se realmente servirá para melhorar a situação ou se poderia aumentar as tensões, considerando que Gaza continua sob fortes restrições e com necessidades urgentes. Apesar das críticas, Washington e Tel Aviv asseguram que o centro de controle é um passo importante para cuidar dos civis, manter a calma e trabalhar em uma solução mais duradoura para a região. Por agora, os países observam com atenção se este centro alcançará como planta mais ajuda, mais segurança e menos guerra para as famílias que seguem atrapadas em Gaza. O presidente russo Vladimir Putin anunciou no domingo uma prova sucessiva do novo míssil de cruzeiro Burevestnik, uma arma de propulsão nuclear que, segundo Moscou, tem um alcance de até 14 mil quilômetros. Em um vídeo difundido por o Kremlin, durante uma reunião de altos mandos militares, Putin declarou que as provas decisivas concluíram. Estamos falando das provas do míssil de cruzeiro Burevestnik, propulsado por energia nuclear e com alcance ilimitado. Sim, tenho informes de nossas indústrias e também estou familiarizado com as avaliações do Ministério da Defesa, que é uma criação única que ninguém mais no mundo possui. Em 2018, Putin informou que a Rússia estava desenvolvendo mísseis capazes de evadir a maioria dos sistemas de interceptação. No âmbito diplomático, as negociações entre Moscou e Kiev seguem estancadas. O principal negociador econômico da Rússia criticou no domingo os intentos titânicos de frustrar o diálogo com os Estados Unidos, depois de que Washington impusesse sanções a empresas petroleiras russas, em coincidência com a visita que ele desenvolve a esse país. Estamos transmitindo claramente a posição do presidente russo Vladimir Putin de que só um diálogo construtivo e respeitoso será frutífero. Qualquer intento de pressionar a Rússia simplesmente não tem sentido. Estamos vendo intentos titânicos de interromper qualquer diálogo entre Rússia e Estados Unidos e difundir desinformação. Sobre o terreno, um ataque russo com drones sobre Kiev deixou durante a noite 3 mortos e cerca de uma 300 de heridos, entre eles 6 meninos, segundo o alcalde da capital ucraniana. Em Rússia, um ataque ucraniano com drones causou no domingo um morto e um herido na região de Belgorod, fronteiriça com a Ucrânia. Claro triunfo em Argentina para as forças do presidente Javier Milei. Com quase a totalidade das mesas escrutadas, a liberdade avança se impusou ao peronismo a nível nacional por 9 pontos de diferença. Desde o 10 de dezembro, o oficialismo alcançará o 3º lugar na Câmara Baixa para proteger os vetos presidenciais a seus projetos resistidos pelo Congresso, mesmo que no Senado deverá forjar alianças para avançar em reformas estruturais que requiram maiorias. Em um discurso mais conciliador que o de costume, Milei convocou ao diálogo governadores e outras forças políticas. A vitória traz alívio ao governo, traz semanas marcadas por uma forte pressão sobre o peso argentino, que levou a Milei a pedir um resgate financeiro ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que havia condicionado seu apoio ao resultado eleitoral. O mandatário norte-americano felicitou em lunes a seu aliado por uma aplastante vitória, ao mesmo tempo que destacou que está fazendo um trabalho maravilhoso e que teve muita ajuda de sua parte, justificada pelo povo de Argentina. Estados Unidos ofereceu ao país sul-americano uma ajuda financeira por 20 mil milhões de dólares, mediante um intercâmbio de dívidas e a compra de preços argentinos.
milhares de ságeres protestaram nos acampamentos de refugiados de Tindouf, na Argélia, porque Estados Unidos apresentou uma proposta na ONU que favorece que o Sáhara Ocidental tenha autonomia, mas sob controle de Marrocos. O Frente Polisário, que representa a causa ságera, rejeitou esta ideia porque assegura que vai contra o direito internacional e o processo de descolonização que a ONU deve garantir. Lembrem que durante décadas se prometeu um referêndum de autodeterminação, em que o povo ságero pode decidir se quer ser independente ou parte de Marrocos. Mas isso ainda não se cumpre. As manifestações aconteceram exatamente quando se lembra a Marcha Verde de 1975, quando Marrocos tomou o controle do território após a retirada de Espanha. Os manifestantes pediram à ONU que não abandonasse seu compromisso e alertaram que aceitar a proposta de Washington só aumentaria a tensão na região. A votação desta iniciativa está prevista para o 30 de outubro e será clave para o futuro do conflito. A situação do Sáhara Ocidental continua sendo uma das disputas territoriais mais longas do mundo, sem uma solução definitiva e com um povo que continua esperando respostas. O huracão Melissa alcançou no lunes a categoria máxima enquanto avança pelo Caribe. O Centro Nacional de Huracanes dos Estados Unidos disse no lunes que o fenômeno era agora um huracão de categoria 5 e avisou de possíveis inundações catastróficas em Jamaica, onde os ventos destrutivos e as manejadas ciclônicas piorarão ao longo do dia e durante a noite. As autoridades pronosticam até cerca de 1 metro de chuva, com dilúvios que poderiam provocar inundações repentinas. O huracão se moveu a um ritmo preocupantemente lento, o que significa que as zonas que se encontram em sua trajetória podem sofrer condições adversas durante muito mais tempo. Depois de passar por Jamaica, se pronostica que a tormenta continue hacia o norte e cruza o leste de Cuba no martes por a noite, enquanto continua impactando em Haiti e República Dominicana. Pelo menos 4 pessoas morreram esta semana pelo huracão nestes 2 países, onde se registraram fortes chuvas e deslizamentos de terra. Nesta farma alemã, mais de 50 mil polhos foram sacrificados nas últimas semanas para conter a propagação da gripe aviar. A cena se repete em dezenas de estabelecimentos, e o Centro Nacional de Pesquisa em Malas Animais estima que mais de 500 mil de pássaros foram sacrificados em total. Desde o início de setembro, se detectaram uma 300 de focos em farmácias. O presidente da Associação da Indústria Avícola Alemã anunciou que o recrudescimento dos casos desta maldade viral é frequente a princípios do outono boreal, mas este ano começou excepcionalmente pronto. E apesar de que se reforçaram as medidas de prevenção em vários estados, considerou que um confinamento à escala nacional seria muito mais eficaz. Um porta-voz do Ministério da Agricultura respondeu que esta competência corresponde aos estados federados. Pelo menos 9 pessoas morreram e 29 foram feridas em um trágico acidente ocorrido na manhã de domingo em Misiones, no noroeste da Argentina. Um autobus de 2 pisos que realizava um serviço interprovincial caiu a um arroio tras chocar com um automóvel na Ruta 14, cerca da cidade de Oberá, a poucos quilômetros da fronteira com Brasil e Paraguai. Resgatistas trabalharam durante horas para liberar as pessoas atrapadas no automóvel. Entre os feridos, 2 foram derivados hospitais de maior complexidade na capital provincial Posadas. O condutor do automóvel é uma das vítimas fatais, enquanto uma mulher foi encontrada morta sobre a ruta, mesmo que ainda se desconheça se viajava em algum dos automóveis. O autobus, que não tinha um registro de passageiros completo, realizava um serviço de transporte de longo recorrido, o que complica a identificação exata das vítimas. O acidente ocorreu em plena jornada eleitoral na Argentina, e as autoridades continuam trabalhando para esclarecer as circunstâncias do sinistro. Mega procissão das Catrinas em México. Pessoas disfarçadas como o popular personagem mexicano,
que se ha convertido em símbolo do Dia de Muertos no país, desfilaram no domingo pelo Passeio da Reforma e o centro histórico da Cidade de México. A primeira procissão foi convocada em 2014 como uma forma de empoderar o Dia de Muertos em momentos em que Halloween ganhava terreno nas tradições mexicanas. E desde então, cada vez convoca mais participantes e público. O personagem foi criado por o caricaturista José Guadalupe Posada, famoso por seus dibujos de crítica sociopolítica. Mas foi o muralista Diego Rivera quem deu à calavera seu vestido elegante e a reivindicou como a Catrina, quando a incluiu em seu mural Sonho de uma Tarde Dominical, na Alameda Central em 1947. O desfile tem lugar poucos dias antes da celebração do Dia de Muertos, uma das festas mais populares do país, em que os vivos lembram seus seres queridos com ofrendas e homenagens.